Então vamos lá, boa tarde aí, pessoal. Hoje a gente vai fazer um probleminha clássico, né, de Transcal, tá? O que acontece, né? A placa plana, apesar de ser uma coisa assim bem básica do que a gente estuda lá em transferência de calor, que a gente, que a gente usa lá lá em Transcal, mas ela é super importante. Só para vocês terem ideia, lá na lá na lá na Infraero, os caras têm um modelinho já feito lá no CFD deles. Aí eles usam CFD, não sei como é que se chama, CFD Plus ou CFD++, né? É um negócio assim, o solver que eles usam lá na Embraer. E o que acontece? Eles têm um modelo pronto de placa plana. E aí eles têm um modelinho pronto para placa plana e eles testam vários tipos de modelo de turbulência. E aí por que isso? Né? Porque os caras que simulam um avião, um negócio bem complexo, né? Eles fazem isso. Primeiro porque o modelo de placa plana a gente tem isso nos livros, né? Então a gente tem uma ideia do comportamento, né? A gente já sabe como é que vai ser a simulação e tem também simulação com outros tipos de modelo que você pode comparar. Porque às vezes o pessoal do software, né, do solver, eles implementam novos modelos de turbulência, né? E aí, claro, o vendedor chega dizendo, isso aqui é o melhor modelo de turbulência, né? Melhor do que o kappa epsilon, né? E aí o cara não vai arriscar rodar 30 dias num cluster para ver se aquele modelo ali realmente é melhor do que o bom e velho kappa epsilon, né? Então o que é que eles fazem? Eles rodam placa plana, né? A princípio, se for realmente melhor, o cara já diga, vale a pena testar em uma coisa maior, né? Então por isso a importância, né? E por isso que a gente fala aqui nessa disciplina sobre o escoamento em placa plana. Isso é uma coisa. A outra coisa é porque a gente, quando está trabalhando com trocador de calor, uma das coisas é determinar os coeficientes de transferência de calor por convecção, né, que é fundamental porque a partir dele a gente vai calcular o global. E isso é uma coisa que a gente precisa colocar nos nossos resultados, né? Então, colocar a relação, o coeficiente global em relação à vazão, né? E são dados que a gente coloca isso nos artigos, né? Então, por isso que a gente vai tocar nesse assunto. Então, imagine o seguinte experimento, né? Você está na sua casa, pega o ventiladorzinho, liga o ferro de passar, né? Não sei se vocês já fizeram uma termografia de um ferro de passar, né? Eu já fiz. E realmente você vê uma parede ali, uma temperatura, como é que se diz? Uma temperatura prescrita ali, né? Toda aquela superfície praticamente está na mesma temperatura, né? E aí eu tenho uma superfície quente, tá? E aí eu ligo o ventilador, né? E aqui a princípio o escoamento da corrente vai passar e aí ele vai encostar aqui, né? Vai ter um encontro dessa superfície, né, com o vento e aí eu começo a criar um perfil de velocidade, né? A gente já viu isso no escoamento interno, né? No externo também. A diferença é que o interno você tem duas paredes aqui, né? E aí você tem dois perfis de velocidade, né, um em cima e outro embaixo. Aqui eu só vou ter um porque eu tenho uma parede plana aqui, no caso seria o ferro de passar. E obviamente o ferro está, né, dissipando o calor para a corrente de ar. Então esse calor que é transferido, né, da parede do ferro de passar para a minha corrente de ar que está passando, né, que veio lá do ventilador, me cria também um perfil de temperatura, né? Então se você tiver a oportunidade de colocar vários termopares ao longo da altura, né, e fazer a medição, você vai perceber que esse primeiro termopar está com a temperatura mais alta, esse aqui vai diminuindo, diminuindo, até criar um perfil parecido com esse aqui, tá? Então existe uma taxa, né, de decrescimento aqui da temperatura com a coordenada y aqui do meu perfil, tá? E por que isso é importante? Porque quando você está fazendo o balanço aqui na fronteira, né? Então você tem, deixa eu desenhar aqui, né? Você tem a fronteira, né? E aí você tem a superfície, você tem um sólido, né? E aqui eu tenho um fluido. Então, se eu faço um balanço de energia aqui, né, a minha condução de calor ela está sendo transferida para a corrente de ar adjacente à placa. Então, eu vou ter que a minha convecção, né, vai ser igual à minha condução, né? Vou ter a conservação de energia.
Se eu fizer isso, né, e substituir as respectivas equações, né, a de convecção e a de condição de calor, eu vou chegar aqui. A minha convecção vai ser igual ao K do fluido, né, e a essa taxa aqui de decrescimento, a esse perfil de temperatura. Esse resultado aqui eu posso isolar, né, eu posso igualar também isso aqui ao velho e bom convecção, né, que vai ser meu H de convecção, vezes, isso aqui é o fluxo por unidade de área, né, então vai ser o H vezes o ΔT, né. E aí o que é que eu faço? Eu descubro que eu posso criar uma relação, tá? Entre nessa equação aqui, e aí eu consigo achar o valor para um H, né? Que seria basicamente o que? O H, todo esse termo aqui, né? K do fluido, né? Vou colocar aqui a derivada, vamos só descrever aqui com esse, escrevendo com o mouse aqui, tá? Isso aqui tudo, né? Dividido pelo ΔT, tá? Então, teoricamente, né, eu fazendo esse balanço de energia aqui na fronteira, né, eu vou achar como calcular, né, uma forma de calcular o meu coeficiente de transferência de calor por convecção. Tá? E aí o que acontece? Eu posso adimensionalizar isso aqui, tá? Porque a gente faz isso para reduzir a quantidade de parâmetros, né? Isso é uma prática comum em transferência de calor e mecânica dos fluidos, né? Então a gente adimensionaliza as equações. Quando a gente faz isso, adimensionaliza, eu chego no número de Nusselt, tá? Que é o coeficiente de transferência de calor adimensional, tá certo? E ele tem, né, o valor de H, L dividido por K. E aí é dessa forma que a gente sabe como calcular, por exemplo, o H, porque esse perfil aqui, né, não é tão trivial, né? Eu simplesmente colocar vários sensores, né? Aqui é mais fácil porque eu posso ter correlações para o número de Nusselt, né? Então, o K é do fluido, comprimento característico, e aí eu consigo determinar o H, melhor do que essa equação. E esse número adimensional, né, ele na verdade vem da relação entre a taxa de transferência de calor por convecção e condução, né? Então, ele é essa relação aqui entre as taxas. Ou seja, ele aqui está indicando pela própria relação, né, que se eu tenho um número de Nusselt, por exemplo, igual a 1, significa dizer o quê? Que a taxa de transferência de calor por condução e convecção são iguais, né? E aí, se eu tiver um valor maior do que 1, eu sei que a convecção, né, a taxa de convecção, a transferência de calor para o fluido por convecção é maior e está influenciando o meu desempenho do meu processo, tá? Então, se eu pegar aqui as formulinhas, né, do fluxo de convecção e o fluxo de condução de calor por condução, colocando aqui na equação, né, então eu vou colocar H ΔT e K ΔT sobre L, né, eu vou cortar esses dois carinhas aqui e vai me sobrar exatamente a relação do número de Nusselt. Tá bom, brigadão. Valeu. E aí eu tenho o número de Nusselt, né, que vai ser essa relação. E aí você vai dizer, tá, professor, beleza. A gente já tem uma relação bem simples, né? H vezes L sobre K, né? E aí, se eu tiver o número de Nusselt, eu determino o meu H de convecção, tá? E aí eu vou mostrar para vocês que a gente vai ter várias correlações para o número de Nusselt, né? Que é essa relação entre o que está acontecendo aqui na minha fronteira, né? Eu faço esse balanço e aí eu vou dizer se essa corrente aqui, né, esse fluxo está passando aqui vai influenciar, né, nesse mecanismo de convecção. E aí, para exemplificar, a gente vai fazer um exemplinho simples, tá? Simulando uma parede, né? Um exemplo 2D, tá? Eu vou ter uma corrente aqui com velocidade de 0,05 metros por segundo, temperatura da corrente de 300 Kelvin, tá? E aí a gente vai usar uma equação de contorno que a gente não usou ainda, né, que é para representar essa saída aqui, né, que no caso do CFX vai ser um open. Tá? É como se eu tivesse aqui o ar livre do ventilador, está chegando, né, tem uma entrada aqui naquele volume de controle aqui,
mas a saída não é um outlet, né? Então é um opening, tá? E aí, claro, eu vou ter aqui dois perfis, né? Tem um perfil de velocidade e um perfil de temperatura. E aí, por que isso é importante, né? Porque você vai ter aqui a formação de uma espessura, né, que a gente chama de camada limite, tá? No caso aqui, pelo movimento do fluido, a gente chama de camada limite hidrodinâmica, né? Geralmente a gente só fala de camada limite, mas a gente sabe que tem a camada limite hidrodinâmica, pelos efeitos aqui de atrito na parede, né? E aí eu vou aumentando aqui o atrito, e essa camada aqui, ela vai ter subcamadas, tá? E o perfil de velocidade ele também vai sendo alterado. Então, se você olhar aqui para essa região aqui, você vai perceber que próximo à parede eu tenho subcamadas bem espessas, tá? Onde o atrito, né, ele é significativo no escoamento, tá? Então, daqui, dessa figura, a gente entende que se eu tiver um elemento de malha desse tamanho, né, onde eu vou ter, por exemplo, a velocidade sendo calculada aqui no centro, eu não vou pegar as características aqui desse meu perfil. Então, para que eu possa pegar minimamente, eu teria que ter vários elementos aqui, que é o que a gente chama de camada de prisma, tá? Para que o modelo de turbulência ele possa funcionar adequadamente. Então, a gente, quando tiver na aula de turbulência, a gente vai aprender a calcular, né, essa espessura aqui, tá? Primeiro elemento aqui da camada subviscosa, para poder atender os critérios de cada modelo de turbulência para você usar. Tá? Então, isso aqui é super importante para a gente, porque se você for fazer um cálculo do arrasto no perfil aerodinâmico, for fazer o cálculo do drag ou do lift, né? Essas quantidades vão dar diferenças muito grandes. E se você tiver dados experimentais, né? A gente usar o NACA 0012, a gente tem muita coisa, dados experimentais desse perfil, né? Que é um clássico. Você vai ver que seus valores não batem, né? De simulação. E vai ser exatamente esse problema aqui, né? Que você vai enfrentar nessas subcamadas, tá? Aqui eu fiz questão de colocar algumas figurinhas, né, de escoamento. Eu acho muito legal, né? Você está vendo aqui o perfil de velocidade chegando todo no mesmo valor. E aí, por conta do contato, né, com a superfície e o atrito, as camadas de fluido elas vão deslizando entre elas e vai dando essa característica aqui desse perfil de velocidade, né? Aqui é um perfil aerodinâmico e aí mostrando exatamente também a formação desse perfil de velocidade, tá? Então atente aqui, né, que como ela vai ficar nesse jeitão aqui. E aí por definição, né, qual é o valor dessa espessura aqui, né, desse delta aqui, né? Então é uma coisa que se pergunta, né, qual o tamanho disso aqui? Então se especifica que é 0,99 da velocidade da corrente. Por quê? Obviamente vai chegar numa determinada altura que em Y, né, que a velocidade da corrente não vai ser mais influenciada pela presença da parede, né? Então isso aí é uma coisa importante. Além da camada hidrodinâmica, né, que a gente chama de camada limite, que foi um avanço, né, quando o Plankton em 1904 ele fez os estudos dele, criou-se uma certa revolução, né, porque quando se tentava resolver a equação de Navier-Stokes, né? E ninguém sabia que, ou não levava em consideração que tinha essa camada limite e que ela tinha que ser considerada nos cálculos. Por isso que naquela época você resolvia as equações com as simplificações e a matemática, os cálculos não batiam com o experimento, né? Porque existia algo ali que não estava sendo levado em consideração, que era exatamente essa camada limite, né? Então só a partir daí é que conseguiu-se, né, identificar essas diferenças, né? E as simplificações, e porque as simplificações não davam certo com os dados experimentais. Depois a gente tem, né, por conta da placa plana aquecida, né, ele vai também gerar um perfil de temperatura, né? A gente já viu lá que a temperatura vai reduzindo na medida dependendo da situação aqui. E eu também vou ter uma espessura de camada limite térmica, tá? E aí um número adimensional, né, em homenagem a Plankton, né, foi o cara que começou a fazer esses estudos
e viscosidade, ele vai fazer a relação entre a taxa de difusão viscosa, né, representada aqui pela viscosidade dinâmica, e a taxa de difusão térmica pela difusividade, tá? Se você substituir aqui esses valores, né, desculpa, viscosidade cinemática. Se você substituir aqui, você vai chegar nesse valor aqui, né, ou seja, o CP, viscosidade e o K, né, e ele representa o quê? A relação entre quem é que está influenciando no escoamento, né, e ele vai determinar a espessura da camada. Então, por exemplo, os gases eles têm um número de Prandtl, né, da faixa de 1. Então, significa dizer que para os gases, né, tanto a parte de momento em relação à parte térmica, elas vão difundir o calor da mesma forma, né, vai influenciar na mesma quantidade. E, obviamente, vai ter uma espessura, né, isso aqui é a comparação de espessura entre materiais, né? Se você tem um metal líquido, né, então ele tem um Prandtl muito menor, significa dizer o quê? Que a difusividade térmica desse cara é muito alta, né? Então o metal líquido o pessoal usa, né, para trocador de calor compacto, né? Então ele tem um CP muito alto, né? Por isso que ele tem uma difusividade também alta, um K é enorme, então a difusividade dele é bem alta. E aí a espessura da camada térmica, né, ela é maior e ela é muito significativa em relação à camada hidrodinâmica, porque as duas coisas estão acontecendo simultâneo, né? Como nessa figurinha aqui que eu coloquei, os dois perfis aqui estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí, obviamente, dependendo das propriedades do fluido, né, uma camada vai ser mais influente do que a outra. E para fluidos tipo óleo, né, quanto maior a viscosidade do óleo, você vai ter um Prandtl maior, né? É tanto que está aqui a viscosidade. E aí, claro, um óleo de redutor, né, um ISO 220, por exemplo, você vai ter uma viscosidade alta, né? E aí você percebe que a camada limite ela é mais espessa, né? E também a influência, a taxa de difusão viscosa vai ser mais significativa do que a difusão térmica, tá? E aí para calcular o número de Nusselt, né? E aí também tem aquela história dessa espessura aqui também, é a mesma ideia, né? 0,99. E para calcular o número de Nusselt, ele vai ser uma dimensional em função do número de Reynolds, tá? Comprimento característico, e o número de Prandtl, tá? Porque o Reynolds ele vai estar relacionando as características dinâmicas em relação às características viscosas, né? A dissipação viscosa. E aí você pode calcular, né? Você quando vai fazer os cálculos, você tem aqui as correlações, onde no experimento o pessoal vai achar a constante C, M e N. Então, basicamente, você tendo essas correlações, né? Geralmente a correlação ela tem uma faixa de trabalho, né? E aí você substituindo o número de Reynolds de Prandtl, você vai achar o número de Nusselt. E tendo o número de Nusselt, a gente já sabe que a gente calcula o coeficiente de convecção, tá? E por que eu estou relembrando isso, né? Também sugiro dar uma lida no capítulo 6 lá do Sengel, tá? De transferência de calor, ou qualquer outro livro de transferência de calor, para vocês darem uma lida, porque isso aqui é muito importante, principalmente quando a gente for gerar resultados, tá? Porque é sempre importante você estar comparando um trocador com o outro e você realmente colocar, por exemplo, uma relação do Nusselt, tá? Em função, por exemplo, do número de Reynolds. E aí você conseguir comparar, né, de forma justa cada tipo de trocador de calor, tá? Mas lá na frente, quando a gente vai falando de trocadores de calor, a gente vai criar alguns parâmetros para poder comparar de forma justa, porque às vezes você pode ter um trocador de calor que ele está sendo bem efetivo em termos de transferência de calor, mas a perda de carga é enorme. Então tem que haver um compromisso, né, entre essas duas situações, né, a parte hidrodinâmica e a parte térmica, tá? Então a gente vai fazer esse probleminha, vamos resolver essas equações, tá? E vamos lá, a gente vai fazer uma malhazinha refinada, vai criar só uma única malha, tá certo? E aí a gente vai ver como colocar essa placa, né, para trabalhar e extrair o perfil, né, as camadas limites aqui que a gente tá falando, tá bom? Então vou só pegar aqui as dimensões para a gente lembrar aqui, né? É um retângulo, né, de 200 por 1000
Minha espessura de 10 porque é no CFX. Então vamos lá, vamos abrir aqui a ferramenta. Deixa eu abrir aqui minha ferramenta aqui. A gente começar aqui a brincadeira. E aí eu vou mostrar a vocês uma coisa que eu não tinha mostrado ainda, que é como criar um gráfico, né? Para perfil de velocidade, perfil de temperatura. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, com a ferramenta aberta, né? O procedimento padrão aqui que a gente está adotando na disciplina, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser. Vou sempre puxar aqui uma geometria, placa plana. Vou de imediato também salvar logo, né? Deixar esse negócio aqui salvo, né? A gente sabe que quando a gente trabalha com simulação, tudo pode acontecer, inclusive nada. Quem tá ligando para mim? Léo do Canadá. Tô dando aula, pô. Tô no meio da aula. Tchau. Tava falando mal de tu aqui. Tá aqui aperreada e aperreando os outros. É assim mesmo. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Aí tem que sofrer um pouquinho para justificar o doutorado e o mestrado. Vamos lá. É, mas sai, tá? Ele aí tá sofrendo, mas ele tá conseguindo os resultados, tá? Então ele vai poder viajar aí sem problema nenhum. Vamos abrir aqui, vamos fazer esse exemplinho aqui que é fácil. Então vamos lá, vamos criar aqui nosso domínio, tá? Simplesinho aqui o desenho. É do 200 por 1000 por 10, né? Bem pequenininho o domínio. Então vou começar aqui da origem, tá? Fazer o que vai ser 1000, né? E aqui vai ser 200, ok? Então eu tenho aqui já a minha geometria. Se eu estivesse usando o Fluent, né? A gente poderia deixar já uma surface, mas como é no CFX, a gente vai fazer uma pequena extrusão aqui. Pode ser o valor que você quiser, porque vai ter um elemento só no eixo Z, tá? E aí vamos colocar as funções de contorno. Então essa face aqui, ela vai ser a minha entrada, meu inlet, certo? Essas duas faces aqui, a gente já sabe que tem que colocar como simetria, né? Para não haver fluxo perpendicular a essas faces, tá? Então esse é o objetivo da simetria, evitar esse fluxo perpendicular. E aí que eu sempre uso essa coisa de simetria 2D para a gente lembrar por que isso, tá? Essas duas faces aqui eu vou chamar de open, tá? Então é uma abertura, certo? Opa, errei aqui. Uma abertura. E essa face aqui vai ser a parede plana, né? A placa plana. Eu vou chamar de wall, tá? A gente sabe que é a placa plana, tá certo? Ou seja, a superfície do ferro de passar. E o resto da estrutura é o ar próximo ao ferro de passar. Então, acho que está tudo ok aqui. Vou fechar aqui a geometria. Vamos aqui fazer a nossa malha. E aí, já lembrando aqui o que eu estou falando para vocês, né? A gente tem que ter um compromisso aqui próximo à parede, certo? Então, a gente vai fazer o quê? A gente ainda não sabe calcular o Y+, né?
mas a gente já sabe, a gente tem consciência de que tudo que está próximo à parede é importante, né? A gente precisa refinar bastante, porque é lá que as coisas acontecem, né? Por conta da espessura da camada limite. Então, quando a gente vai trabalhando aqui com modelos de turbulência, a gente vai tratar desse assunto, né? Aprender a calcular o primeiro elemento da camada, tá? Então, a princípio, eu vou pegar aqui o exemplo que eu fiz, tá? Só pegar aqui o exemplo. Eu fiz 100 divisões por 500. Pronto, só para eu lembrar aqui, faz tempo que eu fiz esse exemplo. Então vamos lá, vamos fazer a nossa malha, né? Então aqui é uma malha 2D, lembrando que a gente tem que fazer um face mesh, tá? Para que ela possa deixar ela toda, a malha toda comportadinha, tá? E agora eu vou criar uns edge size aqui, tá? Então eu vou criar aqui os meus edge sizes, né? Então aqui eu vou, aí lembrando, né, que sempre na mesma face que você usou o face mesh. Então aqui eu vou colocar, a divisão aqui é igual, né? Então eu posso usar duas arestas simultâneas, porque eu fazer a divisão igual. A diferença vai ser nessas outras aqui que eu vou colocar um bias aqui para refinar próximo à parede, tá? Então eu selecionei aqui, ele dá uma indicação mostrando mais ou menos como é o tamanho aqui da malha, e aí aqui eu vou separar aqui, né? Dividir ele por número de divisões, tá? Coloquei 500, tá? Vou ativar aqui o RAR, né? Para forçar a barra aqui e fazer do jeito que eu quero. Essas outras duas faces de fazer separado, tá? Eu vou mostrar por quê. Porque eu quero refinar sempre próximo a essa face aqui. Então eu vou criar um outro size, tá? E aqui eu vou colocar 100 divisões, certo? E veja que no desenho aqui, isso é importante vocês lembrarem para não inverter, tá? Veja que aqui está por igual. Aí quando eu vou ativar aqui o bias, aí eu tenho que lembrar aqui, por exemplo, vou colocar aqui um fator de taxa. Veja que ele começou a refinar aqui por cima. Eu não quero esse, eu quero esse outro aqui. Então eu uso esse. Ok? Então ele está refinando próximo a essa parede que eu queria. Taxa de crescimento para o resto do meu domínio, tá bom? Para garantir, eu vou deixar esse não surrado aqui. Vou criar um novo para outra aresta. Aí perceba que eu usei o segundo, né? A segunda opção lá. Aí sempre é assim, você usa o contrário, porque vocês vão perceber aqui, ó, quando eu selecionar a aresta agora, vocês vão perceber isso, ó. Deixa eu clicar aqui. Vou ativar aqui o número de divisões. Colocar aqui 100 divisões. Tá? E aí, ó, quando eu coloco aqui o bias, eu coloquei esse, né, da outra vez. Coloquei o bias factor. Aí observe que já foi. Ficou na posição correta, porque se eu selecionar o mesmo que eu coloquei do lado contrário, que foi esse segundo aqui, ó, ele inverte, tá? Então fica só ligado para garantir que o tamanho aqui, na taxa de crescimento está no lado certo. E por fim, vou colocar aqui na espessura para garantir que ele faça um único elemento aqui na espessura. Então eu posso vir aqui, selecionar essa aresta, selecionar esta, posso pegar outra aqui também. Posso pegar aqui, sempre segurando o Ctrl e fazendo múltipla seleção, né? Então tem que ter cuidado aqui, segura Ctrl. Veja que eu peguei três, perdi o... Eu falei e acabei perdendo aqui a seleção. Então deixa eu só, selecionei. Isso aqui eu tenho que selecionar esse outro aqui. Segura Ctrl. Deixa eu dar um zoom aqui. Certo, e vou pegar o outro aqui. Só para garantir. Eu tenho que ter cuidado nessa hora aqui, ó, quando você muda, né? De um para o outro para segurar. Pronto, vamos ver aqui se tá. Já perdi. Acontece.
Quando eu mudei aqui, ele já desligou, tá? Tem que ter cuidado aqui. Peguei esses dois aqui. Aqui no Element Size eu vou colocar no divisão 1, vou colocar hard. Bom, isso aqui a gente já fez em outras aulas, só para o repeteco aqui. Como fazer uma malha com controle de tamanho aqui do elemento do jeito que a gente quer. Vamos lá, vamos ver se ele fez o que a gente quis. Ó, na espessura, um único elemento. Vamos ver aqui se ele está fazendo o que eu mandei, né? Que eu acho que eu mandei, né? Às vezes tem isso, né? Igual você fez o que eu mandei, na verdade, sabe se o que eu pedi era isso mesmo. Então tá correto. Então, próxima parede eu tenho uma malha bem refinada, né? E isso vai me ajudar a calcular, né? Com segurança aqui toda a parte da camada limite, tá bom? Essa malha aqui é uma malha de 50 mil elementos, está tranquilo de rodar. Então era só isso aqui. Deixa eu sair aqui. Pronto, vamos dar um update aqui na malha. Ok, pronto, vou salvar aqui e vamos abrir aqui o setup. Então vamos lá, vamos criar aqui o domínio, é só por uma questão de hábito, porque ele já cria automaticamente um domínio default e as condições de contorno, né? Então ele pega todas as faces e diz que é tudo wall, né? Então aqui a gente vai criar o domínio, então eu vou chamar aqui de fluido, tá? Como eu não criei um domínio, né, o name select do fluido, né, então ele fica sem nome, domínio fluido, e vou ter o A passando aqui. Aqui eu vou ativar ThermoEnergy e deixar o modelo de turbulência capa epsilon, tá bom? Vamos criar as condições de contorno, então eu tenho minha entrada, meu inlet, ele já captura aqui a mensagem, né? E aqui eu vou colocar a velocidade 0.05, né? Deixa eu só confirmar aqui, para ficar igualzinho aqui do que eu tinha feito. 0,05, tá? A outra coisa aqui que é importante, né? A gente não... Sim, é a temperatura, tá? A temperatura aqui, ó, da corrente é 300 Kelvin, tá? Para não fazer continha aqui, eu vou fazer isso. Mudo aqui para Kelvin, 300 Kelvin, tá bom? Vamos agora colocar os openings. Os openings, eles estão a 300 Kelvin também em 0 Pascal. Então vamos lá. Então tem aqui a abertura, ele está a 0 Pascal, está aberto para a atmosfera e a mesma temperatura de 300 Kelvin, que é a temperatura do ar, né, que está circundando ali a região. Tá bom? Então, qual é a característica do opening, né? Então, o opening é uma condição de contorno que você pode ter saída e entrada, né, no domínio, tá? Então, ele simula exatamente esse comportamento. Se você coloca um outlet, ele não permite retornar para o domínio, então dá resultado diferente, tá? Simetria 2D que a gente colocou, ok, simetria, e por fim a nossa parede, né? Chama de wall, então vai puxar aqui a parede, e aqui no sleep wall, né?
não vai ter temperatura prescrita, e essa temperatura prescrita vai ser 500 Kelvin, ok? Então, é basicamente isso. Sobre control, eu não lembro agora, mas talvez 100 interações é o suficiente. Vou deixar aqui vou deixar 100, né? Qualquer coisa a gente muda, tá? E deixar o resíduo 10 a menos 4, ok? Vou criar um monitor, certo? Colocar aqui temperatura, só para a gente acompanhar. E aí eu vou selecionar aqui a temperatura. Então ela vai ficar aqui na origem, né? Então eu vou caminhar com ele no X. Então eu vou colocar 0,5. Então vai ficar lá no centro, lá no meio. Vou subir um pouquinho aqui só. Senão vai pegar a temperatura de 500 Kelvin, né? 0,01. Vai ficar no centro aqui, ó. Vai ficar muito... 0,1. Ficou aqui no centro, tá? Então, ok. Já tenho aqui o meu... Então, esse é o setup, tá? A novidade hoje é o Open, tá? Então, vamos lá. Vamos rodar, cruzar os dedos, né? Está tudo certo. Vou dar um start run aqui. Isso vai dar tudo certinho. Bom acompanhar. Se vai se comportar direitinho aqui. Aqui já atingiu os resíduos rapidamente, né? Mas termicamente não atingiu. Aí 10 a menos 4. Turbulência também não. O ideal era a gente ter calculado o Reynolds, né? Para ver se pode ser que se esteja laminar, né? Acho que a velocidade está bem baixa. Vamos observar aqui a temperatura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar também laminar, tá? E a gente dá uma comparada nos resultados. Por isso que é importante calcular primeiramente o número de Reynolds, porque aí você precisa realmente dessa informação. Saber se está laminar. A princípio aqui a temperatura se estabilizou naquela região de interesse, né? O resíduo também atingiu, né? Por isso que ele também atingiu. Ok. Uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é que logo quando começa a simulação, só para, ó, primeira interação aqui, ó, ele dá uma falha aqui, né, no cálculo, mas depois ele se acha e a convergência começa aqui, né, no caso. A convergência começa a melhorar. Outra coisa também é que tem um OK aqui, ó, minúsculo, tá? Também ele tá... Primeiro foi uma deu um F, né? Não é nada bom aquilo. Mas aí já começou a melhorar, ó, OK. Aí na quinta interação já ficou um OK maiúsculo, então aqui já dá uma aliviada, né? Aqui é muito rápido, né? Então a gente não percebe, mas quando você tem uma simulação que demora muito, né, de uma interação para outra, né, então é importante você acompanhar também, porque se você começar a ver F,
Você não vai esperar 10, 15 iterações até ele dar erro, né? Você perder 2, 3, 4 horas de simulação. Então é importante também monitorar isso aqui, tá? Eu vou criar aqui um result separado, porque a gente vai criar esse mesmo modelinho, só que laminar. Vou chamar esse cara aqui de capa epsilon, certo? E vamos pós-processar. Não, vou pós-processar aqui. Depois a gente faz o laminar. Eu não lembro agora a conta, mas acho que... Então vamos lá. Então aqui eu posso fazer o de sempre, né? Plotar aqui um contorno de velocidade. Tá? Aqui eu seleciono a minha simetria 2D. Seleciono aqui a minha... Vou colocar aqui 50 contornos aqui. E aí vamos ver aqui, ó. Tá, é isso mesmo. Tem que ser laminar, porque a velocidade está muito baixa. Praticamente você não vê. Isso aqui tá esquisito. Deixa eu ajeitar aqui. Vou mostrar para vocês a diferença do outro. Tá, deixa eu só corrigir aqui. Deixa 3, né? 3 casas. Então, com certeza aqui a gente falhou aqui por conta do modelo de turbulência. Era para ter colocado laminar. Porque para essas dimensões 0,05 é bem baixo. Mas tudo bem. É bom que a gente já mostra isso aqui, né? Que caso aconteça com você, né? Você, sem perceber, esqueceu de ativar, né? O modelo laminar. E aí você meio que perde a informação. Ok? Então veja que dá um negócio esquisito, porque o pessoal dá uns erros ali, ó, na pressão. Show de bola, é assim mesmo. Tem que mostrar como acontecem as coisas erradas. Então a gente vai duplicar esse cara aqui, tá? Então isso acontece direto. Às vezes a pessoa esquece de calcular o número de Reynolds e aí você deixa ativado o modelo padrão capa epsilon, né, numa simulação que é laminar, tá? Então isso dá muito problema e às vezes a pessoa fica sem saber o porquê. Já aconteceu várias vezes de alunos fazerem isso. Então aqui eu vou corrigir isso aqui. Esse FD são detalhes, né? Então aqui no domínio, né? Eu venho aqui em modelos, então eu venho aqui e coloco laminar. Tá? Aí ele dá uma mensagem aqui, porque eu fiz essa alteração. Eu simplesmente abro aqui novamente o inlet e ele vai tirando essa mensagem de erro, né? Por quê? Porque todas as entradas e saídas estavam, né, prontas, né, para o modelo de turbulência capa epsilon. Aí eu mudo, ele dá essa mensagem. Aí você simplesmente confirma, tá? Então é só isso, é só mudar aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, aí veja, isso aqui é uma cópia da outra simulação. Então ela tem arquivos de resultados dentro dela. E aí o que acontece? Se eu rodar novamente, ele vai pegar esses resultados, né, como um chute inicial. Então uma sugestão para você não ficar rodando simulação em cima de simulação e coisa errada, né? Tipo, a gente viu que deu errado ali, né? Deu uma falha na pressão e o resultado ficou uma porcaria lá. Aí você pega, corrige e roda de novo por cima daquilo ali. Aí pode ter problema de convergência. Então, para evitar isso, eu faço isso aqui, ó. Eu dou um clear nessa criança, tá? Para ele ficar limpo. E aí eu mando rodar do zero, tá?
que aqui, ó, inicial valores, né, ele vai pegar da solução corrente, tá? Então, se já tinha uma solução, ele vai pegar os valores iniciais daquela simulação anterior. Então, tenham cuidado com isso, tá? Já vi muita gente enlouquecendo, corrigindo os erros, mas as falhas dando problema, né? Aqui, ó, já começou bem aqui. Na interação 2 já a pressão já foi calculada. Veja que os resíduos já estão bem melhores. Vamos ver aqui, ó. E veja que a temperatura agora, ó, vamos ver aqui, né? Esperar aqui. Vou ver se o resultado está assim. Pronto, terminou aqui. É 1 minuto e 3 segundos. Eu vou pós-processar aqui, porque aqui a gente já viu que não adianta ficar comparando, vai ficar ruim aqui para mostrar. Então eu vou rodar aqui outro. Pronto, agora a gente vai. Então vamos lá. Vou pegar aqui, né? Colocar velocidade. Colocar aqui simetria, velocidade. Colocar aqui 50 contornos, né? Pronto, agora sim. Agora dá para ver que tem uma camada limite aqui, né? Você vê que na corrente, né? Se eu colocar aqui para 11, igual o padrão, ó. Aí a gente vê que tem uma camada bem espessa aqui e obviamente próximo, né? Aqui próximo à parede a velocidade vai ficar zero, né? Então aqui a gente está vendo, só que aqui talvez você não esteja enxergando bem, mas a gente vai criar um gráfico aqui, tá? Vou só deixar assim, ficou mais legal assim, né? Tive um gradiente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa região aqui, mais ou menos aqui, e passar uma linha sobre ela, né? Que aqui a gente vê a influência do efeito, né, da parede aqui hidrodinamicamente. Então eu vou ajeitar aqui, colocar fixo, deixar aqui. Ok? Então a gente já criou o nosso primeiro plot. Vamos agora ver a pressão, né? Temperatura, vamos ver temperatura. Temperatura. Vamos lá. Deixa eu desabilitar aqui a velocidade. 2D. Temperatura. Vou colocar 50 logo, né? Veja que a temperatura ela varia de 26,7 até 226,85. Né? Então um delta-T bem grande. Também a gente aqui, ó, não sei se dá para perceber, mas aqui a gente está com aquela camada limite ali também. Né? E aí a gente pode fazer aquelas continhas, né, do ΔT e ver a espessura da camada aqui. Mas visualmente a gente vê exatamente, né, não sei se está claro aqui para vocês, né, exatamente esse perfilzinho aqui, né, a gente consegue observar essa influência da parede próximo, né, ao fluido que está passando próximo a ela. Né? Então aqui a gente vê esse e observa também que o Y vai aumentando, né? A temperatura fica com a temperatura da corrente que é de 26,7, tá?
Vou colocar aqui os vetores, para dar uma visualização legal. Simetria. Então aqui a gente vê aqui já dá para ver como é que vai sair o gráfico, né? Do perfil. Aqui acho que aqui eu gosto de mostrar isso, que é bem legal. Então o que é que a gente vê aqui, ó? Imagina que cada linhazinha dessa é uma camada de fluido, né? Então essas camadas de fluido elas não estão tendo influência da parede, mas essas mais próximas à parede, né? Então vai questão do escorregamento aqui, né? Ela vai deslizando, como aquele exemplinho da resma de papel, né? Você joga assim, ela faz esse. Porque é que você imagina cada camada de fluido, né? Uma por cima da outra, e as que estão mais próximas da parede fixa, né? Elas vão influenciando, né, o atrito aqui, então elas vão freando aqui o fluido, cria esse perfil. E aí, ó, vamos fazer um gráfico, né, que isso aqui também é importante. Então aqui a gente já está vendo aqui os resultados, né? Agora a gente faz o seguinte, eu vou criar um local onde eu quero capturar, né, como se eu estivesse colocando vários sensores, né? Eu já falei sobre isso, eu acho, nessa turma. Então eu vou criar aqui um line e vou criar uma linha. Então, a princípio eu vou dar uma placa aqui para ver onde é que está a linha. Ela está aqui, ó, nessa região. Então, para deixar ela em pé, né, na vertical, né, na verdade, eu vou colocar aqui o valor da altura, que é 0,2, que é 200 milímetros. Esse cara aqui é 0. Alguém falou alguma coisa aí? Carlos está falando. Pode falar, Carlos. Professor, boa tarde. Só uma dúvida. Lá onde você colocou para o fluxo laminar, eu tenho como colocar também para escoamento em transiente? Tem, porque eu tenho turbulento, laminar, se eu tiver o número de Reynolds entre os dois, eu posso colocar também ou não? Não, ali você falou transiente, né? Ah, você está falando da região de transição, né? É, Tá, entendi. Não, o que é que eu faço? Quando eu estou próximo à região, o limite, né? Depende do valor que você vai colocar. Mas aí, quando eu já estou na região de transição, eu já coloco ativo o modelo de turbulência, tá? Eu já ativo logo, tá? Então, laminar sempre abaixo e quando eu estiver na região de transição, eu já coloco o modelo de turbulência, tá? Deixa tá eu dar ok. uma... Tranquilo? É meio termo, né? Então, É assim, porque, é porque lá não tem, tá? Ou você bota laminar ou você bota o modelo de turbulência. tá Entendeu? bom, tá ok. Deixa eu colocar aqui o valor aqui. Vai ser 1000, tá? Ponto 8.8, certo? Aqui, ó. Pronto. Então o que é que vai acontecer? Eu vou pegar aqui esse carinha aqui, essa linha, e vou mandar ela capturar, como se eu estivesse fazendo aquele experimento que eu falei lá na transparência, né? Cadê? Eu tinha feito aqui, né? Colocando vários sensores, né? De temperatura, tubo de pitot ali para medir a velocidade. Então é mais ou menos só para vocês terem uma ideia, né, do que está sendo feito. E aí eu coloco aqui para ele fazer 50 amostras, né? Ele vai capturar 50 valores para mim. Então o que ele pegar aqui nessa região ele vai capturar. E aí eu vou plotar, né? Aí eu vou pegar a variável que eu quiser, velocidade, temperatura, e vou criar o perfil. Feito isso, eu vou vir aqui no gráfico, tá? E aqui eu vou colocar perfil de velocidade, certo? Os dados eles vão vir de um location, né? Então eu vou vir aqui, pego esse cara e dou um apply. Tá? Aqui eu tenho que corrigir, né? Então o X para mim vai ser o X, vai ser o Y, né? Aqui vai ser o Y. E o Y aqui vai ser a variável de interesse, que no caso aqui vai ser velocidade. Acho que é o contrário.
Agora sim. Então aqui, ó, a gente vê exatamente aquele perfil de velocidade acontecendo, tá? Agora sim, tá aparecendo com algo desse tipo aqui, né? A gente tá vendo aqui no experimento, tá? Então aqui no experimento a gente vê que ele vai, se a gente fizer um pouco mais para trás, a gente vê lá retinha e aqui no final ele dá uma puxadinha aqui para trás, né? Feito esse cara aqui fez, né? Então tá parecido. A gente pode também criar outras linhas, né? Então eu posso vir aqui, criar uma linha aqui, tá? Outra linha aqui, feito para parecer com para parecer algo como desse tipo aqui, né? Pode fazer essa brincadeira aí, ver se sai desse jeito. Eu posso colocar uma linha aqui, né? Vamos fazer isso, né? Então eu posso duplicar aqui, ó. Clico no botão direito, dou um duplicate aqui, ó, linha 2. Aí só lembrando que a linha 2, aí eu tenho que dar um duplo clique aqui, ó, porque eu tô visualizando o chart, tá vendo? Aqui eu tenho linha 2. Veja que eu tenho os valores, então aqui vai ficar fácil porque eu só vou mudar isso aqui, ó. Vou dizer que é em 0, certo? Pronto, eu tenho uma linha aqui. Aí eu vou duplicar esse cara de novo, tá? Aí lembrar de alterar aqui, ó. Aqui tá a linha 2, né? Você tem que 2 cliques para poder passar para a linha 3. Senão você fica alterando em cima do anterior, né? Você enlouquece com esse negócio. Então aqui eu vou colocar ponto 2, ponto 2. E aí eu vou colocar um aqui mais ou menos no centro, né? Então eu vou copiar aqui esse carinho. Lembrar de vir aqui, linha 4. E aí eu colocar 5, tá? Só pra gente testar aqui. Pronto. E aqui eu vou criar aqui mais séries, né? Porque eu tenho série 1. Então eu venho aqui, ó, acrescento série 2, vai ser quem? Linha 2. E assim vai. Eu posso mudar o nome também, tá? 3 e 4. Pronto, criei as séries, tá? Então aqui você vê que tem um perfil reto e aqui a diferença dos perfis, tá? Então é assim que eu posso colocar vários gráficos em um chart só. E posso também aqui, ó, desabilitar as séries para que eu possa fazer meus estudos, minhas visualizações. Então posso desativar aqui, né? Posso desativar aqui a minha série 1, posso ativar a série 2, né? Que aí é a velocidade na entrada, né? Aí posso ativar, né? Um por um, ok? Esse foi o perfil de velocidade, tá certo? Porque é do atrito aqui próximo à parede. E claro, o perfil de velocidade ele varia com o Y, por isso que tem que inverter. Vou criar aqui um segundo gráfico, chart 2, né? E aqui eu vou chamar de perfil de temperatura. Ok? Aí o procedimento é o mesmo, série 1. Aí eu vou fazer assim, eu vou pegar a série 1, tá? E aqui é a mesma coisa, então eu vou pegar o X, vai ser a minha variável de interesse, temperatura, né? E o Y vai ser o Y mesmo, né? Deixa eu ver se está certo. Isso. Então é exatamente esse o perfil que a gente encontra lá na literatura, né? Cadê? Essa figura aqui fica melhor para vocês, né? Porque, obviamente, próximo à parede eu vou ter uma temperatura mais alta e à medida que vai aumentando, né, o comprimento aqui, o Y, a altura, né? Eu tenho uma taxa decrescente aqui e a temperatura vai diminuindo. Então é basicamente isso que eu vejo. Então, próximo à parede eu vou ter o valor máximo, à medida que eu vou me distanciando da parede, até que uma determinada altura aqui, ó, 0,1 aqui, não tem mais influência, né? Essa quantidade de ar que está passando aqui não tem influência pela parede, tá? Então era esse a atividade aqui para a gente fazer. E aí só recapitulando, né? Então a gente
quando a gente calcula, né, a gente não calcula o número de Reynolds e já faz a simulação, o kappa epsilon está ativado por padrão. Então vocês viram que o resultado não condizeram com a que a gente estava estudando aqui na literatura. Quando a gente fez a correção, né, então a gente já, para não perder o setup, foi feito um, um duplicate, né, ou seja, copiei e colei aqui. Lembrando que ele traz tudo do outro estudo, então eu preciso, nesse caso aqui, como eu alterei para laminar, eu tenho que limpar também tudo que ele já gerou. Tá? Então tenham cuidado com isso. E aí eu fiz aqui o pós-processamento, né? E aí a gente percebe aqui na simulação, né, de uma forma bem clara, né, a camada limite aqui, tá? E aqui camada limite térmica, né, e a hidrodinâmica, né? O hábito de chamar camada limite, né? Mas tem duas, né? Ok? E também a gente aprendeu a fazer gráficos, né, para os perfis de temperatura, tá? Perfil de velocidade e de temperatura, ok? Então eu vou parar aqui a gravação e a gente volta daqui a pouco.